Fala, galerinha! Energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! E vamos para mais uma aula sobre ligações covalentes. E na aula de hoje vamos falar sobre as interações intermoleculares. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe e acione o sininho. Toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galerinha! Energia! Acione as turbinas, esfregue uma mãozinha na outra e abadabadabadu! Vamos para mais uma aula de ligações químicas, falando das ligações covalentes e hoje interações ou ligações intermoleculares. Vambora! E vamos pra cima, galera! E vamos caminhando! É como eu digo pra vocês, um pouquinho a cada dia. Revise. Mostre para o seu cérebro, para o seu hipocampo, aquilo que é importante. E como que eu demonstro para o meu cérebro o que é importante para ser memorizado? O que é importante para ser guardado na nossa memória de longo prazo? O que eu faço, Motinha? Processo de repetição. Só há duas maneiras de a gente construir memória. Ou é por um processo bioquímico de alto impacto, ou processo de repetição. Repete, reveja a aula, escreva, faz atividade sobre o assunto, tá? Fala em voz alta, conversa consigo mesmo sobre o assunto. E aí você vai fazendo isso todo dia, toda semana, todo mês. Um pouquinho de cada coisa. Aí o cérebro fala assim, vixe menino, esse negócio é importante, porque toda vez ele fala disso. Agora, estudou a matéria, mas nunca olhou para ela e só vai esperar a prova chegar, se lascou, tá? Não tem como, beleza? Não tem como. E outra, preparação para vestibular, preparação para Enem é diferente do que a maioria faz para se preparar para uma prova de escola, para uma prova de faculdade. Os caras deixam para estudar tudo em cima da hora, um dia antes, e ainda dá conta de tirar uma nota boa, não é verdade? Claro! Estudou ontem, amanhã eu lembro, né? Estudou ontem, hoje eu lembro. Mas passa uma semana, não vai lembrar mais nada. E isso aqui é uma preparação a longo prazo, portanto tem que fazer processo de repetição, beleza? Então olha só, vamos lá para interações ou ligações intermoleculares. Primeira coisa, galera, eu tenho o quê? Moléculas. A palavra diz interações intermoleculares. Eu estou falando de uma força de atração que ocorre entre as moléculas. E aí você vai lembrar o seguinte, se é molécula, quer dizer então que ali eu tenho o quê? Átomos ligados covalentemente. Átomos ligados covalentemente pode dar origem a uma molécula ou pode dar origem ao quê? A um sólido covalente, um cristal covalente, que é uma coisa que eu falei lá no início, né, de ligações, beleza? Mais pra frente eu vou tocar no assunto de novo, tá bom? Mas só lembrar, eu tô falando aqui de moléculas que são o quê? Os conjuntinhos, tá? Os conjuntinhos formados por ligações covalentes e esses conjuntinhos se atraem. Então tá aqui, ó. Entre todas as moléculas existem forças de atração entre elas, que são conhecidas como interações intermoleculares. Alguns autores, alguns vestibulares, tá? O próprio Enem, tá? Alguns professores aí, eles não gostam do termo ligação intermolecular. Por que eles não gostam, Mota, do termo ligação? Porque remete à ideia de uma ligação química. E eu falei para vocês que ligação química só são 3 tipos. Ligação química, tá? É só 3 tipos.
que é o que a gente chama de ligação interatômica. Interatômica. Ligação química é igual a ligação interatômica. Pode colocar no seu caderno aí, ó. Hashtag OBS. Hashtag OBS. Ligação química é igual a ligação interatômica, que é diferente de ligação intermolecular. Ligação interatômica, ligação química é o quê? Ou é ligação iônica, ou é ligação metálica, ou é ligação covalente. Tá bom? E o que existe entre uma molécula com a outra? Existe aqui uma força de atração entre elas. Uma molécula é atraída pela outra. Existe uma interação entre elas. Alguns não gostam, alguns autores não gostam, tá, de usar o termo ligação, mas em alguns vestibulares vocês vão encontrar, até mesmo em algumas questões do Enem, que quem faz as questões do Enem não é só um professor, são vários professores, né? Então, essa palavra pode ser encontrada aí, tá? Ligação intermolecular, perfeito? Agora veja bem, são 3 tipos de interações entre moléculas: dipolo induzido, dipolo-dipolo, ou a ligação de hidrogênio, né? Ou interação de hidrogênio. Ou antigamente o pessoal chamava isso aqui de ponte de hidrogênio, beleza? Que não tem se usado mais, tá? Vamos explicar uma por uma, vamos lá? Olha só, imagine uma molécula apolar. O que é uma molécula apolar mesmo, Motinha? Molécula apolar é aquela que não possui polos. Ela não tem polo positivo nem polo negativo. Lembrem-se de que as moléculas podem ser polares ou apolares. Moléculas polares, elas possuem polo positivo e negativo. Elas possuem polo positivo e negativo. E uma molécula apolar não possui polos negativos e nem positivos. Então tá aqui. Eu tenho 2 moléculas apolares. Por exemplo, CH4, CO2, H2. Só que aí tem um detalhe. Quando essas moléculas se aproximam uma das outras, ocorre uma dispersão da nuvem eletrônica. Ocorre o que, Motinha? Uma dispersão da nuvem eletrônica. Lembrem-se de que toda molécula contém elétrons. Toda molécula contém elétrons. E aí, quando uma molécula se aproxima da outra, essas nuvens eletrônicas se dispersam. E aí, geram-se polos. Geram-se polos. Por isso que é chamado de polos. Dipolos, são 2. Dipolos o quê? Induzidos. Esses polos não existiam, mas agora existem. Por que esses polos existem? Porque elas se aproximaram. E aí a nuvem eletrônica dispersou. Gerou, portanto, dipolos. Só que aí é o seguinte, se elas se afastarem, os dipolos somem. Se elas se aproximarem, os dipolos aparecem. Se elas se afastam, os dipolos somem. Então esses dipolos são dipolos temporários. São dipolos momentâneos. Inclusive, esse dipolo induzido pode ser chamado de dipolo temporário, dipolo momentâneo, tá bom? Que também pode ser chamado de forças de London ou forças de Van der Waals. Perfeito? Só que o seguinte, Van der Waals foi o cara que estudou esses 3 tipos de interação, tá? Van der Waals foi o cara que estudou esses 3 tipos de interação. Portanto, os 3 tipos de interação são interações de Van der Waals. Mas, normalmente nós chamamos o dipolo induzido de forças de Van der Waals. Vixe, Mota, não entendi nada. Imagine só. Eu tenho 3 filhos. Beleza? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, o mais velho, o do meio, o mais novo. Os 3 são meus filhos. Os 3 são meus filhos. Olha os filhos de Motinha lá, os 3 são filhos meus. Só que eu costumo chamar o mais novo de meu filho. Esses aqui eu chamo pelo nome. E esse aqui eu chamo de meu filho.
Já repararam que acontece isso dentro de casa? Não tem isso? Observa a sua família. Né? Ô meu filho! Aí um já grita, quer mãe? Os outros já sabem que não é com ele. Não é de jeito? Não é de jeito? Então aqui, ó. Então, mãe novinha eu chamo. Ô meu filho! Ó, mas todos são meus filhos? Todos são, mas eu chamo esse aqui de meu filho. Então, forças de Van der Waals. Forças de Van der Waals, são os 3. Mas, normalmente, a gente chama esse aqui de forças de Van der Waals. Dificilmente eu vou chamar esse aqui de força de Van der Waals. Nem esse aqui de força de Van der Waals. Mas esse aqui eu chamo de forças de Van der Waals. Perfeito. Então, olha só. Forças de Van der Waals. Forças de London. Dipolo induzido são interações que ocorrem desse jeito. Só que agora eu vou te contar um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. Que os livros não trazem e faz maior bagunça na cabeça de vocês. Dipolo induzido acontece entre moléculas apolares? Sim! E somente. E somente. E nas moléculas polares? E nas moléculas polares acontece também o dipolo induzido. Além do dipolo-dipolo ou da ligação de hidrogênio. Vixe, Mota, não entendi não. De novo. Dipolo-dipolo e a ligação de hidrogênio são interações que ocorrem entre moléculas polares. De novo, daqui a pouco eu explico a diferença. Mas, ó, ligação de hidrogênio e dipolo-dipolo são interações que ocorrem entre moléculas polares. Polares. Dipolo induzido ocorre entre quem, Motinha? Ocorre entre moléculas apolares, mas também ocorre nesses outros casos aqui. Só que essas interações aqui são mais fortes, tá? Portanto, não faz muito sentido ficar falando do dipolo induzido dessas aqui. Mas existe. E nas moléculas apolares, só existe o dipolo induzido. Entre moléculas apolares, só existem os dipolos induzidos. Mas ela também existe nessas outras aqui. Falou? Então fique esperto nesses casos, tá bom? Dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente. Dipolo-dipolo, também chamado de dipolo permanente. A molécula vai ser polar. Se a molécula é polar, quer dizer que ela tem polo positivo e polo negativo. E aí o que acontece? Esse polo positivo atrai esse polo negativo. Aqui eu tenho, portanto, uma força de atração. Aqui eu também tenho uma força de atração. Só que essa força de atração é o quê? Um dipolo induzido. Aqui é de um dipolo que já existia. É um dipolo permanente. E quando essas moléculas se aproximam, aí eu tenho aparecendo o quê? O dipolo induzido também. Beleza? Sacou? Ok. Quando é que eu vou ter esse caso? Moléculas polares. Então, por exemplo, HCl. HCl é uma molécula polar. O cloro é mais eletronegativo. Quem é mais eletronegativo, puxa o par de elétrons para si. Se o cloro puxa o par de elétrons para si, a gente diz que ele vai ficar parcialmente negativo. Tá? Essa letra grega aqui, ó, viu? Que é o delta. Delta minúsculo. Então, delta negativo, delta positivo. Para indicar que é parcialmente negativo. Diferentemente se uma ligação fosse iônica. Se uma ligação for iônica, o cara é positivo ou ele é negativo. Aqui não, aqui ele é parcialmente negativo e parcialmente positivo. Porque numa ligação covalente, ninguém dá elétron para o outro. Por isso que a gente usa o parcialmente, tá bom? Então, aqui eu tenho, portanto, esse cara que é parcialmente negativo. Isso aqui é uma molécula. Esse aqui é outra molécula. E aí o polo positivo dessa molécula atrai o polo negativo dessa molécula. Eu tenho, portanto, aqui uma força de atração que é chamado de dipolo. Amém ou misericórdia? Se você entende
diga amém. Se você não entende, diga misericórdia e volta o vídeo. Vamos agora para a ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio também ocorre entre moléculas polares. Vixe, então é igualzinho aqui? É, mas não é. Como assim? Ligação de hidrogênio. Olha a palavra hidrogênio. Tem que ter hidrogênio envolvido no processo. Sacou? Aqui eu tenho dipolos permanentes, só que esses dipolos são mais intensos do que aqui, ó. Aqui eu tenho dipolos permanentes, só que esses dipolos são mais intensos. Olha que eu coloquei mais carga positiva e negativa do que aqui nesse exemplo, ó. Do que aqui nesse exemplo, ó. Tá bom? Aqui, menos positivo e menos negativo. E aqui, mais positivo e mais negativo. E aqui, bem mais positivo e negativo. Então esses dipolos são mais intensos. Agora, Mota, por que esses dipolos são mais intensos? Porque aqui, entre as moléculas, eu vou ter um hidrogênio muito positivo de uma molécula interagindo com alguém da outra molécula que é muito negativo. E quem é muito negativo? Os caras que são mais eletronegativos, que é o flúor, oxigênio, nitrogênio. Então, quando você tiver em uma molécula, hidrogênio muito positivo, tá? Hidrogênio muito positivo, interagindo com alguém muito negativo da outra molécula, eu terei, portanto, a famosa ligação de hidrogênio, que antigamente a gente chamava de ponte de hidrogênio. Ok? Então, o detalhe é simplesmente esse. Aqui dipolo permanente. Aqui também é dipolo permanente. Só que para esse caso especial, porque os dipolos são mais intensos, eu vou chamar isso de ligação de hidrogênio. Por quê? Porque eu vou ter um hidrogênio muito positivo em uma molécula interagindo com alguém muito negativo da outra molécula. Então, por exemplo, HF na água, na amônia. Entre essas moléculas eu tenho o quê? Ligações de hidrogênio. Nessas moléculas eu tenho o quê? Ligações de hidrogênio. Porque olha só, no caso da amônia, olha aqui, no caso da amônia, o que acontece aqui, ó? No caso da amônia, o hidrogênio não está ligado ao nitrogênio? Se o hidrogênio está ligado covalentemente, ao nitrogênio, e se o nitrogênio é muito eletronegativo, quer dizer que esse nitrogênio ele fica parcialmente negativo, parcialmente muito negativo, e aqui fica parcialmente muito positivo, não é assim? Parcialmente muito positivo. Aí se ele topar com uma outra amônia, outra molécula de amônia, eu tenho esse hidrogênio parcialmente muito positivo e aqui negativo. Essa interação de uma molécula com a outra, eu tenho aqui o quê? A ligação de hidrogênio. Porque é a interação de um hidrogênio muito positivo com um nitrogênio muito negativo. Olha que doido. Muito aluno faz bagunça nisso aqui. A ligação de hidrogênio vai acontecer entre dipolos muito intensos. Enfia isso na cabeça. Ligação de hidrogênio vai acontecer entre dipolos muito intensos. Quando é que eu tenho dipolos muito intensos? Quando você tem um cara muito eletronegativo ligado com um cara o quê? Muito eletropositivo. Quem são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Flúor, oxigênio, nitrogênio. Beleza? Então, se você tem H ligado covalentemente a esses caras, eu vou gerar um hidrogênio muito positivo e um flúor, oxigênio e nitrogênio muito negativo. Aí a interação deles entre moléculas é a ligação de hidrogênio. Eu vou passar o quadro e aí a gente vai ver detalhes para tirar essas dúvidas que muitos alunos cometem, mas aqui comigo
a gente vai resolver esse problema, beleza? Então, ó, passo 4. Voltei! Vambora ver os casos aqui, muito louco. Olha aqui, presta atenção. Qual o tipo de interação? Qual o tipo de interação? Estou colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos aqui, beleza? 6 exemplos. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Qual o tipo de interação que existe, né? Interação intermolecular que existe na água? Galera, quando cai uma questão do tipo, a interação intermolecular que existe na água é tal. É entre as moléculas de água, tá bom? Entre as moléculas de água, perfeito? E aí tem um detalhe. Tá aqui, ó. H2O. Isso aqui é uma molécula. Uma molécula. Uma molécula de água, ela faz 4 interações. 4. Eu coloquei aqui, porque isso aqui cai muito em prova, tá bom? Então eu tenho aqui 4 interações. A outra molécula de água está aqui, outra molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água. O oxigênio ele é parcialmente negativo e os hidrogênios parcialmente positivos. A primeira pergunta é: a molécula ela é polar ou apolar? A molécula é o quê? Polar. Molécula polar. Se a molécula é polar, ela vai fazer o quê? Ligação de hidrogênio ou dipolo. Já sabemos que entre todas as moléculas, existe um dipolo induzido, tá bom? Existe. Mas esquece isso agora. Vamos falar da principal interação, a principal interação. Numa molécula polar, a principal interação entre moléculas polares, ou é ligação de hidrogênio, ou é dipolo induzido. Aí você vai olhar o seguinte. Olha só aqui, ó. Aqui, ó, é uma interação entre hidrogênio e oxigênio. Só que eu te pergunto, esse oxigênio, ele é muito negativo? Claro que ele é muito negativo. O oxigênio é muito eletronegativo, ele puxa os elétrons do hidrogênio aqui e fica negativo. Agora, esse hidrogênio é muito positivo? Claro, porque está ligado covalentemente ao oxigênio. Todas as vezes que você tiver interação covalente entre hidrogênio e flúor, hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, essa interação, os dipolos gerados aqui, tá? São dipolos muito intensos. Todas as vezes que você tiver hidrogênio ligado covalentemente a flúor, oxigênio ou nitrogênio, esse nitrogênio vai ser muito positivo e esses caras vão ser muito negativos. Então, na molécula de água, você tem hidrogênio ligado covalentemente a flúor, oxigênio ou nitrogênio? Tem. Então, meus queridos, esse hidrogênio fica muito positivo, esse oxigênio fica muito negativo, logo eu tenho aqui o quê? Interação do tipo ligação de hidrogênio. Então essas interações aqui, ó, são interações do tipo ligação de hidrogênio. H2S. Lembrem só, para eu saber a polaridade da molécula, primeiro eu tenho que fazer o quê? Faz a geometria. Lembra da geometria? Se a molécula tiver só 2 átomos, vamos relembrar aqui as principais. Se o átomo central, começar de novo. Se a molécula tiver só 2 átomos, linear. Só 2 átomos é linear. Átomo central, fazendo 2 ligações, sem sobra de elétrons no átomo central, linear. E se sobrar elétrons no átomo central, angular. Átomo central fazendo 1, 2 e nas pernas aqui 3. 3 interações sem sobra de elétrons. Trigonal plana ou triangular. Mas se sobrar elétron, a ligação vai lá para trás e forma uma pirâmide. Piramidal. Átomo central fazendo 4 ligações sem sobra de elétron. Tetraédrica. Perfeito? Ok. Então aqui ela é o quê?
angular, porque o enxofre tem par de elétrons sobrando. Lembrem-se de que o enxofre é da família 6A. Tem 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, geometria angular. Quem é mais eletronegativo? O enxofre ou o hidrogênio? O enxofre. Então, esse cara fica parcialmente negativo, enquanto que os hidrogênios ficam parcialmente positivos. Pergunta! Essa molécula é polar ou apolar? Essa molécula é polar. Polar. Tem hidrogênio ligado covalentemente. Tem hidrogênio ligado covalentemente a flúor, oxigênio e nitrogênio? Não está ligado a enxofre. Então, meu amigo, aqui vai ser dipolo, 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 dipolo. Por quê? Porque esse polo positivo e esse polo negativo não são polos muito intensos. Não são polos muito intensos. Quando que vai ter, Motinha, polos muito intensos? Quando eu tiver hidrogênio ligado covalentemente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Esses são os casos mais recorrentes, tá? Mais comuns. Perfeito? Lindo, 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 lindo. Lindo. Próximo exemplo. Esse cara só tem carbono e hidrogênio. Então esse cara é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Hidrocarboneto é polar ou apolar? Apolar. Tá? Hidrocarboneto é apolar. Se é apolar, aqui só tem o quê? Dipolo induzido. Só tem dipolo induzido, chamado de forças de Van der Waals ou forças de London. HCHO, isso aqui é um composto orgânico. Olha só a estrutura. Hidrogênio ligado a carbono, dupla O, hidrogênio. Carbono, dupla O, hidrogênio, hidrogênio. Olha só. Aqui é que o povo erra, ó. Gente, esse oxigênio é muito eletronegativo. Ele puxa elétron e fica negativo. Entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, esse carbono, ele fica positivo. Olha aqui, presta atenção. Oxigênio é muito eletronegativo. Ele puxa os elétrons do carbono e fica o quê? Parcialmente negativo. O carbono, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Puxa os elétrons, deixando o hidrogênio positivo. Essa interação aqui, ó, é uma ligação de hidrogênio? Não, não é. Primeira pergunta que você vai se fazer é o seguinte: você está vendo algum hidrogênio ligado covalentemente a FON? Tem hidrogênio ligado covalentemente a FON na molécula? Na molécula? Tem não. Então esse hidrogênio não é muito positivo. Esse carbono não é tão eletronegativo o suficiente para deixar esse carbono muito positivo. Apesar do oxigênio estar muito negativo, esse hidrogênio não está muito positivo. Portanto, isso aqui, meus queridos, é uma interação dipolo-dipolo. É uma interação de dipolos permanentes, mas não é muito intenso os dipolos. Portanto, não é ligação de hidrogênio. Não é, viu? Apesar de eu ter o hidrogênio interagindo aqui com o oxigênio, mas não é ligação de hidrogênio. Lembrem-se de que, para o hidrogênio ser muito positivo, ele tem que estar ligado covalentemente a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Perfeito? Agora, olha esse cara. O mesmo cara, ó. O mesmo cara. Como dizia meu pai, o mesmo caboclo. É o mesmo caboclo aqui, ó. O mesmo caboclo. Só que esse caboclo está dissolvido em água. Ele está em água. Ele está em água. Então pera aí. Esse oxigênio, ele fica muito negativo? Fica. Por que o oxigênio fica muito negativo, professor? Ué, porque ele é muito eletronegativo. Lembre-se de que os elementos mais eletronegativos da tabela periódica é o FON. Flúor, oxigênio, nitrogênio. Então esse cara fica muito negativo. Agora, esse hidrogênio, ele é muito positivo? Sim. Por que ele é muito positivo, Motinha? Por que ele é muito positivo? Porque ele está ligado covalentemente a oxigênio, que faz parte do FON. Então aqui eu tenho o quê? Dipolos muito intensos se atraindo. Aqui eu tenho ligação de hidrogênio. Olha que doido. Olha que doido. Aqui eu tenho ligação de hidrogênio.
Aqui eu já não tenho. E muita gente erra aqui. Que a maioria dos alunos, inclusive professores, eles pensam assim, opa, hidrogênio interagindo com oxigênio, ligação de hidrogênio. Para ser ligação de hidrogênio, eu preciso ter o quê? Um hidrogênio muito positivo. E para eu ter um hidrogênio muito positivo, esse hidrogênio tem que fazer ligação covalente com flúor, oxigênio ou nitrogênio. Beleza? Então, oxigênio muito negativo, esse hidrogênio muito positivo, portanto, ligação de hidrogênio. E se eu pegar cloreto de sódio e jogar na água? Cloreto de sódio é um composto iônico. Então, eu tenho íons, Na+, e Cl-. Eu te pergunto, esses íons são, esses polos são polos intensos? Esse polo Na+, e esse polo Cl- são polos intensos? Mas é claro! É um íon! Chega a engasgar. É um íon. Se é um íon, o polo é intenso. Que interessante. E na água? Na água você tem o oxigênio, que é muito negativo, e você tem o hidrogênio, que é muito positivo. Por que que esse hidrogênio ele é muito positivo? Porque ele está ligado covalentemente a oxigênio do fundo. Então, eu tenho essa interação aqui do oxigênio com o sódio, o íon sódio, e eu tenho essa interação aqui do hidrogênio com o cloreto, com o íon. Eu tenho uma interação aqui entre quem? Entre um íon e dipolos. Portanto, as duas interações são chamadas de interações íon-dipolo. Olha só, as duas interações são chamadas de interações o quê? Íon-dipolo. Porém, contudo, todavia, olha para cá, essa interação tem a participação de um hidrogênio muito positivo? Tem. Então, esse íon dipolo pode ser chamado de ligação de hidrogênio, porque tem um hidrogênio muito positivo interagindo com um polo muito negativo. Lembrem-se de que o que eu falei? Eu falei que para ser ligação de hidrogênio tem que ser interação entre dipolos muito intensos. Esses dipolos são muito intensos e tem que ter hidrogênio, por isso que chama ligação de hidrogênio. Agora, olha aqui. Esses dois dipolos são intensos? São, professor! Isso, esses dipolos são muito intensos. Muito bem, eu sabia. Eu também sabia. Só que é o seguinte, você está vendo algum hidrogênio aqui participando? Não, professor! Por isso não pode ser chamado de ligação de hidrogênio. Pode ser chamado somente de íon dipolo. Beleza? Tocou o sinal, então, final de aula. Galera, então é isso. Dê uma revisada nesse conteúdo que é muito, muito, muito importante, tá? E a gente vai estar constantemente falando sobre esses pontos importantes aí, beleza? Então, um beijo no coração e até a próxima aula. Energia, energia, energia. É química. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.